Voyage, voyage, tel est le nom de nuages marécages. Salut, bonjour, soyez les bienvenus. Voyage, voyage. Enquanto vocês vão entrando, eu estou me divertindo. Deixa eu colocar aqui au sud de capitale, des idées fatales. Regarde l'océan. Voyage, voyage. Me arrepia toda. Chega, me arrepia toda. Voyage, voyage, voyage. Soyez tous les bienvenus. Deixa eu botar o fone aqui. Vai ficar mais fácil. Vocês estão me ouvindo? Amo essa música. Estou querendo estudar. Eu estou estudando ela no meu francês, super legal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do UFCN para vocês. Soyez tous les bienvenus! Hoje nós estamos só aqui no Instagram, porque eu vou trazer uma convidada muito especial. Ela já está aqui com a gente, já vou conectar ela para ela vir aqui com a gente. Nós vamos falar hoje sobre intercâmbio. Essa palavra pode até parecer para vocês assim, intercâmbio, eu sei, é viajar, né? Então... Mas eu quero falar, eu quero mais. Vamos trazer uma convidada hoje que conhece só 36 países, que já fez 8 intercâmbios. Então eu vou falar uma coisa aqui, a hora que a Thaís entrar, que é a Thaís Cardoso, a nossa convidada de hoje, ela entrar, ela vai me ajudar aqui, eu tenho uma porção de perguntas para ela vai ajudar a gente a entender melhor essa experiência. Então, eu vou falar, tá? E a Thaís vai entrar e já e vai me ajudar. Intercâmbio. A grosso modo, o que significa intercâmbio? É viajar. Não é só viajar. Intercâmbio é o câmbio. O que é câmbio? Troca. Inter é internacional. Você sai de onde você está. Internacional. Então, troca internacional. Coisa mais linda. Entendeu? É isso. Beleza. O que é uma troca internacional? O que um intercâmbio faz? Eu tenho algumas perguntas, na verdade, para a Thaís, a nossa convidada de hoje. Olá! Salut! Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Merci d'avoir Merci. accepté mon invitation. Merci de me envoyer l'invitation aussi. J'adore! Moi aussi, Thaís, moi aussi. seja bem-vinda, muito legal a sua Obrigada. participação. Eu já vi, então, que além de conhecer perto de 40 países e já ter feito vários intercâmbios, você também fala outras línguas, não é só o Sim. inglês, não é? Isso Não, é não. muito legal, olha que bacana. Thaís, a primeira coisa vamos falar para as pessoas, para os nossos telespectadores aqui, Uhum. o que é, Thaís, o intercâmbio? Só vamos fazer essa introdução e aí Uhum. depois a gente começa a falar sobre Thaís Cardoso e as suas experiências também para trocar Claro. aqui com a gente. Intercâmbio, o que é isso? Bom, o intercâmbio é uma troca cultural, vamos dizer assim, né? Na verdade, o intercâmbio a gente fala mais sobre países, né? Então, eu saí do Brasil e ir para a França, por exemplo, e ter toda essa troca cultural de aprendizagem de um novo idioma, que é o porquê normalmente eu amo fazer o intercâmbio, porque e aí é muito importante também tu saber o porquê que tu queres aprender um novo idioma, né? Se é o teu sonho, se é para se conectar com outras pessoas, se é para conseguir um currículo melhor, um emprego melhor. Mas aí vou falar por tópicos mais ou menos assim, né? É uma troca cultural que vai te fazer criar amigos, conhecer pessoas, aprender um novo idioma, ser mais independente, vai melhorar o seu currículo, ampliar os seus horizontes, aprender a lidar com a independência, né? E isso é muito legal, porque assim, faz brilhar o meu olho, o intercâmbio em si, porque, por exemplo, eu tô aqui em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Se eu for para a cidade de Blumenau, por exemplo, que é uma cidade que tem uma cultura mais alemã, eu já vou notar essa troca cultural entre as cidades, né? Então, entre Balneário Camboriú, que fica no Brasil, e Blumenau, eu já vejo uma troca cultural. E quando você vai para um país, por exemplo, como eu fui para a França e morei em Toulouse, essa troca de culturas, de comida, e daí entra religião, entra arquitetura,
tudo isso é o que a gente aprende e vê no intercâmbio, né? A gente sai da nossa zona de conforto, que a gente está aqui, né? No nosso dia a dia, com as pessoas que a gente conhece desde sempre, e aprende a ver o mundo de uma maneira diferente. E normalmente você conhece pessoas de outros lugares, e até mesmo pessoas de outros lugares do Brasil nos seus intercâmbios. E isso te faz crescer de uma maneira que é incrível, assim. É difícil dizer em palavras, né? Tu me pegou ali, Val, o que que é o intercâmbio? É Pois é. facilmente falando assim, bah, uma troca cultural. Tá, mas é É experiência, né? muito mais, né? É muito Tem muita mais. coisa. Uhum. Thaís, eu estou bem curiosa para saber. Você tem quantos anos? Você está com quantos anos, Thaís? 27. Tem carinha de novinha, né? Né, Gê? Não tem. Nossa, é uma menina. Thaís, e com quantos anos você começou a se interessar em sair? Assim, qual Uhum. foi o teu primeiro intercâmbio, Thaís? Meu primeiro intercâmbio foi. Quando eu comecei a me interessar por sair, eu tinha uns 12 anos de idade, bem novinha, e eu já sabia, eu quero viajar. Já vem de família, assim. Vamos dizer que a minha família gosta bastante. Meu pai, ele é português, minha mãe e minha avó sempre viajaram. Então eu cresci um pouco com isso, assim. Vamos dizer que não caiu muito longe do pé, o fruto, né? Mas a minha vontade com 12 anos, com 14 eu fui naquelas excursões da Disney, ao invés de ter festa de 15 anos, eu fui pra Disney e daí fui sozinha. Fui com um monte de amigo e pessoas. Deixa eu ver. Travou? Live, né? É Voltou, ao vivo. voltou. Voltou? Voltou. Tá, Então aí perfeito. a sua primeira experiência, você estava dizendo que foi com 14 anos, você foi para Disney, né, com Isso. amigos e tal. Pronto, começou Uhum. ali Começou ali. as Daí, experiências, tá? sim, com 16 eu fui pro Canadá fazer high school. Então, eu fui estudar Ah, numa escola canadense. No caso, uma escola, né? Eu estava no meu terceirão aqui do Brasil e fui no meio do ano para lá. Fiquei até o meio do ano. Na verdade, fui no começo porque eu queria me formar com o pessoal daqui, não queria perder o meu ensino médio, né? Para me formar, para entrar na faculdade, enfim, hoje em dia até mudo meus conceitos sobre isso. Acho que a pessoa tem que ir, se arriscar mesmo e depois ver a faculdade que quer. A gente é muito novinho, eu entrei com 17 anos, mas eu fui com 16 anos e fiquei 6 meses no Canadá, estudando uma escola canadense lá na área do inglês, né? Não era do francês. Eu morei na ilha de Vancouver, que tem Costa Vancouver, isso, Este. a costa da Califórnia ali. Uhum. E daí tem a ilha, fica ali perto de Seattle também, é bem, bem legal. Foi a minha primeira experiência que me abriu para o mundo. E assim, já de início, por exemplo, eu sou filha única, né? Eu moro com meu pai e com a minha mãe. E daí, quando eu fui para lá, eu dividi a casa, no caso, uma casa de família, com 8 pessoas. Então, tinha o pai, a mãe, 3 crianças, uma babá, que era au pair, que é um outro tipo de intercâmbio, e mais uma intercambista da Alemanha. Então, e só aí, com 16 anos, tu sai, vai para um desconhecido, para uma ilha, para uma cidadezinha de 15 mil habitantes, com 8 pessoas na casa. Então, é isso que eu digo, é difícil dizer o que é intercâmbio, porque cada experiência é diferente, né? E cada pessoa, às vezes, tu já mora com 8 pessoas e tu vai morar sozinho. E num outro E país, então, é a bem família nessa diferente. primeira expência era canadense, a família que te recebeu, a Eles eram família Cunha, americanos. americanos, tá? Ou Eles seja, eram ninguém fala americanos. português. Você chega aqui, você tem que Não, falar inglês aqui sim. mesmo, tá? Para comer tem que falar inglês, né? Não tem o que fazer. Tá bom. Então lá, foi 16 anos e ali você já nasceu, já pintou e você falou assim, meu, aqui eu entendi o que que é isso. Uhum. Passou, deve ter passado algum perrenguinho, não sei se você lembra, algum perrenguinho que passou nesse primeiro perrengue de aprendizagem, no caso, assim, meu, Sim. nossa, fiz, sei lá, coisa errada, não sei. Bah, de aprendizagem assim, é que a gente. Não, passei vários perrengues assim, de não saber o que falar e ter que apontar, ver mímica, fazer a tradução, né? O Não, translate não, mas não ali. por causa da língua, e sim Não? Ah, pela parte de um perrengue assim de você tá lá na casa dos americanos, né? E aí eles têm um hábito X e você falou, entendi. tá, você deve ter aprendido um monte, né? Nessa... Olha, É que a gente, sim, a gente esquece, né? eu esqueci, faz muito tempo, né? Eu tenho 27 e fui com Esquece. 16. Mas, assim, eu lembro bastante é diferente o almoço deles, né? Eles comem muito no café da manhã, isso é verdade, né? O que a gente vê na internet e tudo mais, muito mesmo. O almoço, eles não almoçam quase nada. E aqui no Brasil a gente é acostumado, né? Arroz, feijão, né? É uma almoção. E lá eu tinha que fazer um sanduíche. E a minha família era vegetariana, assim, a mãe de lá. Então eu quase não comi carne, é que eu sou acostumada a comer carne. E daí era um sanduíche, às vezes ela comprava um rosbife, mas normalmente, sei lá,
pepino, queijo, e eu almoçava só Aprendeu a isso. comer pepino, né? Sim, aprendi lá, aprendi lá. Aprendi a comer Vai, tá. Nutella, eu engordei 10 quilos também. O que que acontece? O jantar deles é muito cedo. Não sei se era porque a minha casa tinha criança, mas pelo que eu lembro, assim, era bem cedo. E a gente comia muito no jantar e muita massa, né? Então, isso que eu fazia esporte todos os dias. Eu jogava futebol de campo, tinha educação física todos os dias. Eu andava muito, andava de bicicleta, aqueles ônibus amarelos, bem legal para ir pra escola, assim, de filme, né? Mas eu engordei 10 quilos em 6 meses, assim. E mesmo fazendo tudo isso. Então, foi toda a mudança da alimentação. Não que isso seja um perrengue, né? Mas Não, não. a diferença de comida, de... Eu sou uma pessoa bem... sei lá, eu acordo um bonjour, um bom dia, né? Já animada, daí tinha as crianças, não podia acordar tão animada. Mas a família sempre foi ótima, assim. Eu dei muita sorte praticamente... Travou de novo. Em Opa, todas as famílias que travou, eu... voltou. É, Voltou? que você Em ficou. todas as famílias Voltou. que eu fiquei. Só uma que teve no meu E último assim, eu intercâmbio que não foi imagino tão que. legal. Ah, tá. Ah, mas eu quero saber também. Esses 6 meses, né? Porque assim, eu acho que tudo, essa introdução que você teve ao intercâmbio, que foi no Canadá, Uhum, que foi com 16 anos, eu acho que foi um passo para abrir realmente os seus horizontes, a sua uhum, visão, os seus sonhos, as suas metas, objetivos e tudo, para foi. até onde você está aqui hoje e ainda vai, né, tem tanto a conquistar. Com E aí, certeza. esses 6 meses, eu imagino que deve ter sido para você. é, Deve ter parecido, ainda mais quando a gente tem 16 anos, deve ter parecido assim. Parece que eu vivi 5 anos aqui, né? E foram seis Sim, meses só. Você teve essa impressão? muito, muito. Eu digo assim, uma semana no intercâmbio, uma semana em viagem parece que tu viveu viajando só, né? Tu viveu, não sei quanto, 2, 3 meses, porque a gente tá acostumado à nossa rotina, ao nosso cotidiano. Agora, 6 meses, eu lembro que 3 meses eu tava, meu Deus, já passou tudo isso, as amizades, o companheirismo com a família, com tudo, Mano, assim. parece Big Brother, né? Sim, tu fica brother mesmo, né, das pessoas. É bizarro, e aqui 3 meses tu tá assim, pô, conheci essa pessoa faz 3 meses. Lá tu já tá, vamos lá pro Brasil, tu fica na minha casa, vamos fazer uma viagem junto. Eu lembro que eu fui pra Mianmar, né, que é um país do Sudeste Asiático, fazer intercâmbio voluntário lá, do lado da Tailândia. E eu fiquei 1 mês e meio lá. Eu viajei depois com as pessoas, fiquei na casa de um amigo meu francês em Paris, e em 1 mês e meio a gente virou melhores amigos. Quando é que tu vira melhor amigo aqui em 1 mês e meio de uma pessoa? É muito difícil. Muito difícil. Exata. Eu tô fazendo uma anotação aqui para não Uhum. esquecer de te perguntar, porque, nossa, eu tô amando essa conversa, já começou maravilhosa. Que bom, que bom. Olha só, então é porque eu fiz aqui um adendo que é da aqui e outro aqui, ó. Só para eu não esquecer, Thaís, Claro, porque tem pode que estar. anotar. Eu nem dei oi pro pessoal, né, pessoal? Tudo bom? Pronto, Bonjour. é que eu já cheguei te Já chega catando chegando. já. Eu já cheguei te catando, entendeu? Que eu quero Claro, saber claro. tudo. Ô, gente, a Thaís, depois vocês vão lá no perfil dela, Thaís T. Cardoso, intercâmbio. Ela dá dicas incríveis, tá? Minha equipe achou, ela falou, Jana, faz uma live com ela. Eu falei, já, vamos marcar. E a gente marcou, né, Thaís? Com Porque eu tenho, certeza. ó, outras perguntas. Também chamei a Thaís porque ela tem alguma coisa para falar pra gente. Olha que legal, gente. A Thaís morou lá no sul da França, na cidade de Toulouse, não é? Então, o que Apaixonada. eu quero saber? Ah lá, apaixonada. Ok, por que que você se apaixonou? Por que você escolheu Toulouse? Isso é muito importante. Você poderia ter. Por que que Muito. você não foi para Paris, por exemplo? Então, por que você Uhum. escolheu Toulouse? Quanto tempo você ficou lá? E, assim, resumidamente, como foi? Tá, legal, legal. Eu fui com o visto férias-trabalho, que é um visto para brasileiros que podem trabalhar e estudar, ou passar férias, ou ir só viajar, dependendo, né, da sua condição financeira, se você quiser trabalhar. Esse é um visto muito, muito legal, tá? Ele, infelizmente, tem uma data, tem um limite de idade, que é de 18 a 30 anos, mas não se baseie por isso, se você tem mais ou menos, menos espera, mas 8 a tem outros 30. tipos de intercâmbio para se fazer, mas esse visto é muito legal. Tá. O que que aconteceu? Quando eu morei em Mianmar, eu conheci um francês, muito meu amigo, assim, tanto que quando eu fui pra lá, ele me ajudou com tudo, assim, com a documentação, com tudo mesmo. E quando eu fui pra lá, eu fiquei na casa dele em Paris, dele da mulher dele, né? Foi muito legal, mas assim, ele era apaixonado por Toulouse, ele estudou em Toulouse, o pessoal da aviação gosta muito, para quem não sabe, a Airbus é de lá, né? Então, é de Toulouse.
Então, não tem nada a ver comigo, assim, eu não fui por causa disso, mas é muito show, tem muito estrangeiro, é uma cidade super cosmopolita por isso, né? Tem gente de todos os lugares do mundo que trabalham lá na Airbus, né? Mas o porquê que eu escolhi? Eu sempre, assim, faço, até para o pessoal que está decidindo o intercâmbio, eu faço uma média do que eu quero no meu próximo intercâmbio, do que eu quero aprender e fazer. Bom, francês eu sabia que eu queria, meu sonho de vida era morar na França, demorei 6 intercâmbios para conseguir, mas consegui. E eu moro em Balneário Camboriú, não sei se, né, todo mundo conhece, é uma cidade pequena, mais grande, só que fica, né, no mar e tudo mais. Eu queria uma cidade que não fosse tão grande quanto São Paulo, então Paris eu descartei, e queria uma cidade que fosse parecida com Curitiba, que fosse uma cidade maior, que eu não tivesse, por exemplo, que eu pudesse andar de transporte público, de viver a cidade, que tivesse restaurantes, praças, rios e tudo mais, né? E Toulouse se encaixou. Mas eu não fiquei só entre Toulouse, né? Eu fiquei Toulouse, Nice, Nantes, Montpellier e Lyon. Então, eu fiquei ali entre 5 cidades que se encaixavam mais ou menos no que eu queria. Claro que Nice tem o mar, mas também tem o negócio de turismo, né? Como eu falava português, tem muito, né, brasileiro lá, como eu falava inglês e espanhol, o legal disso eu pensava no emprego, né? Então tem que ver sempre o objetivo da pessoa, para linkar com o emprego que fica mais simples. Pera aí um pouquinho, então vamos lá. Tá. Quando você fala assim que eu fiquei entre, foi que você estava o quê? Da fase da preparação, Thaís? Da preparação da de escolha. escolher. E olha, o que acontece? Eu tinha que trabalhar, eu tinha juntado dinheiro, eles até pedem uma comprovação financeira para ficar 3 meses vivendo bem, vamos dizer assim, vivendo ok. E daí depois eu tinha que trabalhar, senão eu voltaria para o Brasil. Ou, enfim, ia trocar moradia por trabalho e fazer alguns outros tipos de intercâmbio em outros países, né? E beleza, né? Fui com isso em mente e resolvi me estabelecer em Toulouse, porque falei com esse meu amigo, vi que o que mais se enquadrava comigo era Toulouse. Por quê? Porque mar, daí eu descartei ali Nantes e Nice. Lyon é uma cidade muito grande, mas não é mais frio. E eu não queria passar tanto frio, vamos dizer assim, né? E daí ali tinha uma amiga minha. Tinha uma amiga. Não tem problema. Peraí, filha, mamãe te ama, tá? Mamãe tá trabalhando agora. Vem aqui falar oi pra Thaís e pras pessoas, então, ó. Só um pouquinho, ó. Oi, bonjour. Bonjour. Eu tô no fone, né? Eu tô olhando. Bonjour. Que linda. De lá, bonjour. Vermelhinha. Ok. Aí, quando eu quero falar, não fala. Agora ela falou, bonjour, fala de novo, filha. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va? Bonjour. Que linda. Ela fala depois. Bonjour, ça va? Não, tu vas avec Net maintenant. Não. Ó, vai. Ó, bonitinha. Ça marche. Pardon. Pode falar. Desculpa, pardon. É live. Eu também, eu tava no meu quarto e tive que sair correndo pra cá porque não tava funcionando a internet, tá um caos de obra, e daí eu vim aqui pra sala. Pardon. Agora vamos voltar ali onde você tava. Pera lá. Você lembra onde é qual que tava Sim, a linha? em Toulouse ali. Eu tava na linha de Toulouse. O porquê que eu escolhi, né? Então, eu fui afunilando. Então, para o pessoal que quer escolher um intercâmbio, né? Vamos do início. Os seus objetivos, qual que é o seu sonho, o que você tem vontade? Talvez seja morar em Paris. Eu já descartei Paris de primeira, porque, assim, era uma cidade muito cara, mas tem muito mais empregos. Isso a gente tem que dizer. Mas, às vezes, é o seu sonho morar em Paris, né? Eu depois que eu consegui meu trabalho, bem suado, daí eu fui várias vezes para Paris, porque a sede da empresa que eu trabalhava era em Paris. Mas morando em Toulouse, né? Daí foi bom, porque daí pegava um trenzinho ali, 4h30 rápido e ia. Mas bom, o legal é você afunilar e ver seus objetivos. Meu objetivo é trabalhar, estudar o francês, e eu quero morar perto do mar, já que eu moro em São Paulo. Daí, né, Toulouse é relativamente perto, mas não é no mar. Talvez Montpellier seja uma cidade melhor para você morar. Que tem praia, é uma cidade maior. Essa é a parte da preparação. E você Exatamente. também talvez tenha sido um pouco influenciada pelo teu amigo francês, né? Fui um pouco, assim, acho que foi. Ele é parisiense e falou, olha, sou apaixonado por Toulouse e tal. E aí ele também... eu acho que pesou um pouco na sua escolha também, né?
Eu digo assim, pesquisa muito, Google, Tá. fala com pessoas, até Tá. mesmo, agora tá um pouquinho caro não, eles estão cobrando, mas não tá nada caro o Couchsurfing, né? Então, pelo Couchsurfing você também pode falar com pessoas que moram no local para saber como é que é a vida e tudo mais, né? Mas o que que acontecia? Eu fazia aula particular de francês aqui e a irmã do meu professor morava em Toulouse também. Então, assim, eu falei, vai, eu vou pra Toulouse, que é a cidade que eu escolhi, que brilhou meu olho, fica perto da neve, então fica do lado dos Pirineus ali, de Andorra, fica do lado da Espanha, fica do lado da praia, né? A França é muito barato para você pegar um ônibus, um trem, um próprio um avião, assim, pega várias promoções, é muito simples viajar na Europa em si, né, no geral. E daí eu falei, eu vou para Toulouse. Mas eu continuei mandando currículo para todos os lugares, assim, mas mais focado em Toulouse. Aí agora a gente tá curioso aqui. Eu não sei se eu vou cortar você, mas a galera quer Sem problema. saber. Ok. Então você pegou um visto aí na época, visto trabalho, férias Férias trabalho, trabalho. é o Uhum, nome. Quanto isso. tempo durou sua experiência? O visto dura um ano, tá? E você vive como um cidadão francês, então pode entrar nos países da União Europeia tranquilamente com esse visto, tá? Não precisa sair do espaço de Schengen e tudo mais. Isso é muito E bom. qual a sua experiência, Thaís, de trabalho? O que que você procurava? Você procurava qualquer coisa que me dê um dinheirinho ou você foi mais Não. específica? Eu fiquei 11 meses, eu não completei. Eu fui bem com plano, assim, vou ser bem sincera. Eu não fui. Porque o que que acontece? Eu já trabalhei 2 vezes na Disney, nos Estados Unidos. E uma vez foi trabalhando num fast food, como o McDonald's, o segundo maior da Disney, então era muito trabalho. E outra vez foi numa loja também no Animal Kingdom, né? E daí eu falei, bah, esse tipo de trabalho eu já tive a experiência, né? De loja também aqui no Brasil e tudo mais. Eu falei, eu quero tentar ou na minha área de comércio exterior ou em marketing digital, que é o que eu trabalho hoje em dia. E foquei nisso, assim, mas eu tava com uma lista de hotéis, restaurantes perto da onde eu morava, em Toulouse, tudo listado, com o meu currículo já pronto, para que se não desse certo nos 3 meses, em 2 meses e meio ali, eu ia sair distribuindo. Ia ser o que Deus Ah. quisesse. Então, assim, eu fui bem Não, mas preparada. você foi. Era isso que eu ia Fui te bem falar. preparada. Fui. Pessoal, vocês que estão aqui nos assistindo agora, que seja gravado, que seja ao vivo, vocês percebem a importância da preparação, desde a escolha da cidade, o estudo da cidade, não é chegar e Uhum. bater. A verificação de qual visto que você vai, que você se encaixa, e também a preparação do seu propósito e do que você está disposta a fazer, né? Então, a Thaís, nessa experiência na França, ela tinha o plano A e ela tinha também o plano B. Acabou dando certo o plano A, talvez, do Deu. período do Deu. emprego, vamos dizer assim. Uhum. Saiu assim melhor que as minhas expectativas. Mas isso é importante, assim, às vezes as pessoas se baseiam pelo meu plano. E não, gente, às vezes tu quer ir para juntar dinheiro e tá tudo certo. Tá euro, meu Deus, a gente tá, né, ganhando em euro hoje em dia, morando no Brasil ou querendo guardar. Tá tudo certo, tu quer ir para festar, viajar o mundo? Conheci gente que tinha dinheiro guardado. Eu guardei meu dinheiro, eu trabalhei 1 ano e meio antes guardando dinheiro porque eu sabia que ia fazer um intercâmbio. Não foi da noite pro dia, assim, foi da noite pro dia eu ter me inscrito, até porque para esse visto precisa 2 meses de antecedência, no máximo. Mais que isso, tu não pode se inscrever 5 meses antes, tem que ser 2 meses antes. Mas o meu preparo já estava há muito tempo, financeiro, preparo, daí eu, né, psicologicamente e tudo mais, eu já sabia que eu queria morar na Europa, e quando surgiu esse visto, eu corri atrás super, assim. Mas é muito importante você saber seu objetivo e fica com ele, não seja tão influenciado por mim, por todo mundo, assim. É claro que é legal você ver e se basear nas pessoas, mas a minha experiência vai ser diferente da sua, a minha experiência voltando para Toulouse vai ser muito diferente se eu voltar um dia, porque não estão as mesmas pessoas, eu não moro no mesmo lugar, eu não trabalho mais no mesmo lugar, então a experiência vai ser diferente, né? É legal a gente se E basear e se essa da preparar. França foi quando? Ah, tá. Eu, Deixa eu, peraí. Foi quando? Vamos lá, eu essa é a fui, eu pergunta. fiquei de 2018, setembro de 2018 até novembro de 2019. Perfeito. Né? Não faz muito tempo, tá? Um Não. pouco mais recente. Uhum. Entendi. E aí eu tenho aqui outra pergunta que você disse que já trabalhou também, fez. Não, uma pergunta interessante. O intercâmbio voluntário. Sim. Como é que foi isso, Thaís? Então, eu fiz 2 intercâmbios voluntários na minha vida, né? Eu trabalhei pela ESEC, que é uma organização estudantil, que eu era voluntária aqui e fui para Mianmar,
Eu achei um projeto, é uma organização estudantil que tem nas faculdades e universidades. Infelizmente, ela tem restrição de idade, mas felizmente a gente tem várias outras milhões de plataformas, não milhões, mas várias plataformas que tu consegue trabalhar voluntariamente e trocando moradia por trabalho, né? Para trabalhar Você tem essas informações, claro, você não precisa passar tudo isso aqui pra gente agora, sim, mas as pessoas, eu vou pedir para os nossos seguidores, para quem não te segue ainda, começar a te seguir e pegar as por dicas favor, aí que eu tenho certeza que nos com seus canais certeza. você fala, né, sobre isso. Pode me mandar um Ok. e-mail que eu tenho um e-book com todos os detalhes que eu envio, né, diretamente para a pessoa. Pode mandar na DM, tá? Que eu envio diretamente com todos os detalhes sobre intercâmbio voluntário. Várias plataformas, como você pode fazer e contatar, né, as pessoas, os anfitriões, que a gente chama assim. Mas é um intercâmbio bom porque ele é bem barato. Né, muito barato, porque você troca moradia por trabalho. Depende, né? Claro, se você for para uma agência e trabalhar com animais na África, pode ser que seja caro, mas tem oportunidades enormes que às vezes você até ganha dinheiro trabalhando, então é bem legal. E esse então foi Mianmar, é isso? Mianmar, e um na Bósnia. Mas Mianmar, vamos lá, me ajuda aqui. Eu tô Tá. meio geograficamente, não consegui. Aonde é que é Mianmar? Mianmar é no Sudeste Asiático, tem a Tailândia, né? E Tá. daí, logo depois da Tailândia, tem Mianmar, então Mianmar tá aqui, tem a Índia aqui, tem a China aqui, tem o Bangladesh aqui. É um país que ele não é conhecido porque ele era fechado, acho que há uns 15 anos Tá. atrás, mais ou menos. Era um país fechado, um país 95% budista, bem pobre mesmo, assim, mas um povo muito feliz, alegre, sorridente. Mas E é lá bem que doido. língua que você falou Eles inglês? só inglês, é Tá, mímica também, né? Eu falava tá. inglês com o pessoal, até porque eu dava aula de. O projeto se chamava Empoderamento da População. Então a gente viajava o país, dando aula de inglês, aula de conversação, e Hum, opa, peraí. Deu uma travadinha aí, Thaís. tá me ouvindo? Agora voltou. Voltou? Bom, lá em Mianmar, eu fiz vários Agora tipos de. voltou. Peraí. Eu... Voltou. Tá me ouvindo? Aí, pronto. Pronto? Perfeito. Em Mianmar, daí eu fiz vários tipos de projetos, assim, desde em Vai lá. orfanatos, brincar com as pessoas, com as crianças, né? Enfim, dar aula, né? Que era o projeto principal, dormir em monastério, caminhei com os monges, peguei doação, assim, coisas bem que nem se dá para imaginar que isso acontece no mundo, assim, sabe? Mas é um país muito pobre nesse quesito, é muito bonito mesmo, mas não tem tu vê lixo no chão, eles não têm noção nenhuma, é muito sujo, é muita pobreza, mas a É, gente. é, Thaís, ó, o pessoal tá Diferente. perguntando qual que é o Insta da Thaís. Gente, tá aqui em cima, quando a gente tá ao vivo, tá em Eu cima não assim, sei. Jana tá conversando com Thaís, é o Thaís T. Cardoso, tá? Thaís T. Cardoso, aí vocês vão Tentar achar, escrever acho que aqui. fica fácil aí. Isso, Vou escrever aqui também. Thaís isso, T. olha lá, a Thaís, ela tá deixando aqui olha lá, Qualquer o pessoal tá dúvida, aqui, ó. né? Pode me perguntar, mandar na DM o e-mail, Isso. mas eu também vou responder depois, então não tem problema. Pode continuar com a gente aqui na live e daí mandar. Isso. Thaís, sobre intercâmbio voluntário, esse que você fez em Mianmar, por exemplo, um país pobre e tudo, e tão diferente culturalmente de nós aqui ocidentais, vamos dizer assim, eu acho que deve ter mexido bastante com você interiormente, Mexeu. né? Muito, eu fico até emocionada, assim. Quando eu voltei para o Brasil, eu queria trabalhar no terceiro setor, eu queria abrir uma ONG, vamos dizer assim, porque mexeu muito. Aqui no Brasil, eu sei que tem muita pobreza também, é um país enorme, é o quinto maior país do mundo, né? A gente tem uma população muito grande também, claro, né? Não é só pela extensão do país, que a Índia é Claro. menor e tem mais pessoas, mas principalmente em Santa Catarina, a gente não vê essa pobreza realmente, assim, e eles, assim, não tinha McDonald's, então, um país que, assim, na capital, a capital, primeiro que a capital, ninguém mora na capital, eles construíram, é bem bizarro, assim, o país em si. Para ter uma noção, as ruas, eles dirigem, porque eles foram uma colônia inglesa, então eles dirigem na mão inglesa, ao contrário da nossa. E as ruas, porque o presidente, uma vez, teve um sonho, eles mudaram para a rua, para quem dirige no nosso lado. Então é uma confusão só porque o cara teve um sonho, é bem misticismo, assim, mas é um país muito bonito. Mas o que mexeu comigo foi ver o quanto
as pessoas, elas se ajudam lá, mesmo não tendo praticamente nada, assim, Coca-Cola chegou agora, Oreo, que eles compravam bastante, e eles se ajudam, sabe? São felizes, tu vê o sorriso, assim, daí a gente aqui às vezes tá tão triste por, né, por muita informação, vamos dizer assim, por saber disso, daí, né, e eles com, desculpa a palavra assim, mas a ignorância de não ter internet é muito escassa. Eu fui em 2017, né? Hoje em dia tá melhor, mas quem mesmo tinha acesso à internet era muito pouco, assim, da população, e eles usavam para olhar o Facebook, não tinha muita noção do que é o mundo, assim, sabe? Era muito o que é E quanto, eles. entendi. E quanto tempo você ficou aí nesse país? Eu fiquei um Qual, mês e meio em Mianmar. um mês e Um mês e meio. meio no projeto voluntário, depois viajando, né? Porque Tá. meu projeto era de viagem. Tem uma cidade linda que é Bagan, Por se isso que vocês você olharem. coleciona países, então, porque em Sim, cada um desses, por exemplo, desse intercâmbio, vamos dizer assim, você teve a oportunidade de passear por outros países também sim, daquele intercâmbio, né? Vamos dizer assim. sim. Bom, ali o Canadá eu fui para os Estados Unidos, né? Mas o É. Canadá é o segundo maior país do mundo, os Estados Unidos também é enorme, né? Quando eu trabalhei lá, eu também aproveitei ali. E Mianmar eu fui para Tailândia, que é do lado. E daí Hum, eu fiquei nessa. Isso é uma dica assim para viagem. Tu tem que ver muito bem o que tu queres. Eu podia ter feito Tailândia, Vietnã, Camboja, Índia e ter passado um pouquinho por cada país. O que eu fiz? Eu quis passar um mês na Tailândia, conhecendo a Tailândia inteira e fazendo curso de mergulho, indo de norte a sul, curso de culinária e em viagem. Então, mas já na Europa, por exemplo, eu fui para Barcelona, passei 4 dias ali na Espanha, né? Porque é muito fácil tu viajar final de semana. Então, às vezes, tu conhece a França, mas tu conhece, sei lá, 3 dias em Paris. Então, é muito relativo ver qual que é teu objetivo na viagem também. é. Mas sim, eu conheci a Tailândia e na Disney, quando eu trabalhei, uma amiga minha, ela morava em Dubai e trabalhava na Emirates. E como eu fui pela Emirates, e o brasileiro na época precisava de visto, hoje em dia não precisa mais, mas eu peguei o visto de transporte, então eu saí aqui do Brasil, fui para Mianmar, né? Depois fui para Tailândia, fiquei um mês lá, e daí fui para Dubai e fiz aquele stopover, né, de 4 dias, que a gente podia ficar tudo com a mesma passagem. E fiquei na casa dessa minha amiga que eu conheci no intercâmbio. Então eu não paguei Aí, tô falando. estadia, não paguei estadia em Dubai, ela me Intercâmbio é levou em todos os isso. lugares. Aí, Foi ótimo. é. Inclusive, ela estava até aqui em Balneário esses dias. Aí, E se encontramos na Tailândia, porque dela aí. viajava o mundo. Então, fico até de verdade arrepiada. A gente se encontrou na Tailândia, andamos de tuk-tuk lá, a gente trabalhou juntas na Disney. E daí ela me deu hospedagem já várias vezes em São Paulo também, antes de ela ir para Emirates, e daí em Dubai. Ela é de qual nacionalidade? Brasileira, Ah, ela é brasileira, brasileira, mas ela que é você brasileira. encontrou lá na. É, Olha porque que ela legal. trabalhava na Emirates, Pois é, pois mas é. já viajei o mundo ficando em casa de amigos também. Cara, que Paris, da por hora. exemplo. Imagina Não, pagar mas uma tudo hospedagem em isso. Paris. Não, sim, mas você vê que tudo isso você conquistou a partir daquele momento lá com 12 anos, quando você falou assim. É claro que a gente pode começar agora, nunca é tarde, mas é tudo uma coisa que Uhum. está na nossa cabeça e a gente constrói, não é? Sim, Você começou a exatamente. construir de novinha. E aí você construiu. E cada construção que você fez, cada objetivo que você se colocou, o universo vai se abrindo mais, e aí vira aí, isso daí, Exatamente. entendeu? Hoje você está Uhum. aqui com a gente, você dá palestra, você ajuda as pessoas a A escolher os viverem essa intercâmbios, experiência. a viver, Exatamente, eu exato. ajudo as pessoas a escolherem o intercâmbio ideal que caiba no bolso dela, porque às vezes tu pode ter muito dinheiro e tá perdido. Eu conheço várias pessoas que têm e não sabem para onde ir, outras não têm nada e também tem a possibilidade. Tem live ali que eu fiz com uma menina que fez intercâmbio voluntário no Paraguai. Ela gastou menos de R$ 2.000, aprendeu espanhol, fez o intercâmbio, foi para aqui para perto. É gente que foi para Argentina, meu intercâmbio na Argentina também. Eu vi uma passagem aérea, resolvi comprar uma promoção, 15 mil milhas ida e de volta. Fui na doida. E claro que normalmente se planeja, né? Mas essa foi a oportunidade, a gente está atento às oportunidades também, né? Isso é importante. E cada pessoa tem o ideal, né? Às vezes a gente vai, eu não sou contra agência, trabalhei em agência de intercâmbio e tudo mais, mas ela vai pegar o seu tempo, né? O tempo que você está trabalhando, ela vai te ajudar ali na escolha. Às vezes sai um pouco mais barato, mas tem milhões, né? Tem, sei lá, mais de 100 tipos de intercâmbio para nós brasileiros fazermos, né? Bolsa e tudo mais, que não precisa de ir por uma agência. O mesmo É, voluntariado.
bolsas de estudo. Era uma das perguntas que eu ia te fazer, exatamente. Então tem para todo mundo, tem, Uhum. e basta acreditar, assim, de verdade. É claro que eu não vou falar que eu não fui privilegiada, fui, é por isso que eu trago, no meu Instagram tem uma série de lives, pessoas que fizeram, tem uma mesmo que ela tá na Austrália e fez empréstimo para ir para intercâmbio. É óbvio que eu não vou dizer que eu falo assim, ó, gente, por favor, não faça empréstimo, né? Não crie dívidas. Trabalhe, junte seu dinheiro, que foi também o que eu fiz para ir para Faz a França. planejamento primeiro, né? Só que a pessoa veio assim aqui da favela aqui de Santa Catarina, Entendi. sabe? E Sim, tá lá na Austrália ganhando super bem, sendo legal. fotógrafa. E é possível, sabe? Basta você acreditar, organizar e se planejar. Pode demorar um pouquinho. Organizar e se planejar, gente, também, né? Exatamente. Não vamos lá. Ô, Thaís, desculpa te cortar só um Problema. pouquinho, porque a galera tá perguntando aqui, ó. Eu acho que você já deve ter falado isso, tá? Mas eu não me lembro. Acho que falou assim. E Uhum. quando você foi para a França, você conheceu outros países? Pessoal perguntando. Muitos. Pra Sim, muitos, caraca! muitos. Pra caramba. Meu Deus, nossa. Muitos, assim. Porque o que que acontece? Outro motivo aí, me lembraram de escolher Toulouse, aeroporto. Tá. Aeroporto e uma boa rodoviária. Porque, por exemplo, quando eu estava no Canadá, eu morava numa ilha, numa cidade de 15 mil habitantes. Para eu pegar o aeroporto, além de depender de outras pessoas, era muito longe, assim, sabe? E em Toulouse é perfeito transporte público. Tinha um metrozinho, né, um trem que levava até o próprio aeroporto, como é uma cidade base da Airbus, então o aeroporto é lindo, tem vários voos, não tanto quanto Paris. Ou seja, né, o trabalho que eu consegui, trabalhei em marketing digital lá, eu não trabalhava final de semana. Não trabalhava final de semana e também os franceses têm mais, se a gente acha que tem feriado no Brasil, eles têm mais lá. E eles são bem de boa com a vida. Então, eu sei que o pessoal que gosta de França, eles são O bem tranquilos. quê? Quatro Parisiense horas da tarde? Sexta-feira? café. Oi? Não, quando eu cheguei lá, o trabalho começava às 10, é tipo Emily in Paris, eu não tô brincando. Claro É que eu isso mesmo. trabalhava bastante, assim. Às vezes tinha projetos que eu tinha que pegar e trabalhava depois, né? Não tem muito o que fazer. Mas era às 10 e sexta-feira era tipo 4 da tarde. Não, 4, 5, mas às 4 a gente já tava lá tomando um cafezinho, abrindo uma cerveja com o pessoal, confraternizando. Muito, muito legal. Claro que, né, eu estou generalizando ali a cidade de Toulouse, que eu morei, falando da minha experiência. O escritório de Paris era muito diferente, né? Porque Paris realmente é Que mais empresa puxado. que foi, Thaís? Você Eu, então trabalhou com marketing digital numa isso, com empresa análise de e dados. análise de dados, tá? Isso, com análise de dados para o marketing digital, a empresa se chama Linkfluence, é uma empresa francesa. E eu trabalhei com uma outra dica aí para conseguir emprego. Procure vagas dos outros idiomas além do francês, porque é o teu diferencial. Procure uma vaga, escreva português. É, Porque o teu diferencial é falar é, português. Talvez inglês, você fale espanhol, alemão, italiano. É o teu ó, diferencial. Porque lá é. francês todo mundo fala. Então, É, isso me ajudou bastante. Eu consegui minha olha, vaga uma dica não tão pelo simples, né? francês. Olha que legal. Aí, gente. Não pelo francês em si, claro que eu precisava me comunicar com eles e tinha projetos, a gente trabalhava por projetos, né? Mas um projeto, por exemplo, a empresa que eu trabalhava, ela fazia análise de dados. Então, eles tinham todos os dados que a gente tem aqui e deixa no Instagram, no Facebook. Então, eu fiz uma pesquisa para a Renault, a gente trabalhava com empresas grandes, porque foi na época que deu ali das eleições, a Anitta se posicionou contra o Bolsonaro e a Renault perdeu, foi um hub no vídeo dela, e muita gente falava, nunca mais compra um carro da Renault, porque enfim, foi uma loucura, a gente nem sabe o que tanto influencia. E daí eu tive que fazer toda uma pesquisa para a Renault, com análise de dados, dizendo o quanto isso impactou e de que maneiras eles erraram ali em utilizar a Anitta como influenciadora, né? Mas também fiz pesquisa ali de análise de dados para um pouco para tudo, assim, para Louis Vuitton, para L'Oréal, para várias empresas grandes, assim. Então foi um aprendizado enorme com o marketing digital. Que Uhum. legal, que E eu, e legal. eu E consegui aí, digitando inglês, assim, num site que se sim, chama Welcome to the Jungle, que tem várias startups francesas. gente, Uhum. welcome to the jungle. Bem-vindo à A floresta, à floresta. selva, A né? selva. Bem-vindo à E é uma selva. Welcome startup to the jungle. francesa, que fica Ah, para quem eu amo startup e empreendedorismo. Então, para quem gosta, assim, tem a Station F na França, né, que tem os restaurantes e tem um coworking, uma aceleradora, uma incubadora, e lá tem várias startups. Então é tá. legal Então para vamos quem. falar de novo os nomes dessas aí que você falou. Vamos, Então vamos vamos. lá. Welcome to the jungle Welcome to é the uma. Jungle. Um site para procurar tipo acato. Mas é Tá, bem beleza. legal. É para jovens, startups. Não para Tá. jovens, eu digo pessoas, assim, mas é bem, bem maneiro.
E daí a Station F é uma incubadora, uma aceleradora que lá tem várias startups. Para quem é do ramo da tecnologia, tem muito emprego, muito mesmo. Assim, eu digo Station F, certo? Station F, Station F. Tá bom, de tá Fernando. bom. Bacana. Bem legal, um local bem legal para conhecer em Paris também. Muito show. Ô, gente, eu não sei quantas dicas e quanta coisa que a gente tem para falar aqui Meu ainda. Deus, tem Ó, muito. peraí, Thaís, aqui estão Claro. perguntando qual é a sua formação? Eu sou formada em comércio exterior e tenho um MBA em gestão de negócios. Tá? O pessoal que perguntou, beleza. Alguém tá falando assim, ó. Ah, Rosana, você tá aí, sua italiana linda. Eu fiz um intercâmbio para Malta, não gostei, desisti no meio. Fui para Florença e foi maravilhoso. Tem que se adequar ao perfil. É um comentário aqui da Rosana, que é Muito até uma legal. aluna nossa, uma aluna É, FCM. eu fiz Ela 8 não gostou e aí ela intercâmbios. vazou. Eu fui para Você Malta, eu me fez. apaixonei, mas não cheguei a morar lá. Porque é exatamente o que a Rosana falou, é o perfil. Malta é uma ilha pequena. Se você vai no inverno, não tem tanta coisa para fazer. É mais focado. Se você quer aprender inglês, daí é até melhor. Mas é um país que é mais barato, assim, as escolas normalmente, mas a língua oficial deles é o inglês, só que eles também têm o maltês, fica muito perto da Itália, então eles falam com um sotaque mais puxado. Talvez no verão, se você gosta de praia. Tem tudo isso que tem que ser analisado, né? Muito importante. Mas eu, Tá. no meu último intercâmbio, é que a gente vai funilando, assim, né? Como eu É, falei, eu é. comecei no Canadá, fui para os Estados Unidos, Argentina, daí fui para Mianmar, fui me metendo, né? Fiz uns intercâmbios loucos, assim. Daí eu achei um projeto na Bósnia, na Europa, Era né? esse aí que eu queria saber também. E esse era para ficar um mês. Vou contar o enredo, né? O que acontece? Quando eu planejei meu intercâmbio da França, eu fui para lá, eu fiz, né? Eu sei que o pessoal é bem interessado na França. Eu mandei vários currículos, mais de 100 currículos. Lá precisa mandar carta de motivação também, né? Então, para Alerta de todos os empregos, motivação, gente. É. para todos os empregos, então tu tem que mudar ali, porque depende da empresa que você está fazendo. Vou tentar resumir, vamos lá. E daí eu fiz uma entrevista muito show para uma empresa da Station F e eu não passei porque eu não tinha o francês que eles pediam. E daí isso me abalou bastante. E o que eu fiz? Eu fui lá e me inscrevi num curso de francês lá, na França mesmo. Isso foi no primeiro mês que eu estava na França. E daí eu fui lá e me inscrevi em associações de francês, que são escolas gratuitas, né? E você Então, podia, porque você estava com visto que permitia você fazer isso, coisas mas como se fosse um brasileiro, cidadão, não, brasileiro pode ficar 90 dias sem trabalhar, né, na mas pode França. dessas associações também Pode ir para as fazer. associações também. Uhum, eles acolhem Depois, todo mundo. depois a gente tem que ter uma listinha, tá? Sim, Tá sim, bom, vamos pronto. fazer. Pode ir para as associações também, mas é um francês muito misturado. Então, são pessoas de vários níveis, de Hum, vários países. Então, tu hum, acaba não aprendendo muito. É hum. bom para se tu não tá com muita grana, ou tu tá viajando, quer aprender. Tá, Daí eu fiz Aliança Francesa um mês lá, tá. extensivão, o dia inteiro. E daí eu dei uma parada, porque eu falei, eu preciso, se eu quero um emprego que eu quero, né, eu preciso aprender melhor o francês. E nisso fui mandando currículo, falando com todo Ah, mundo que eu conhecia, ó, eu sou formada em comércio exterior, já trabalhei com hum. isso, mas eu gosto de marketing digital, se conhecer alguém, me indica, né? E daí nisso fui mandando currículo e consegui essas entrevistas com a empresa que eu queria. E consegui o contrato ali de 6 meses, que era o que eu queria também, porque na verdade eu podia só ficar um ano. Nesse meio tempo eu consegui minha nacionalidade portuguesa, porque o consulado era na mesma rua da minha casa, foi ótimo, assim. Mas, exatamente, isso foi muito bom. Só que nesse meio tempo, o que eu planejei? Eu quero ficar 3 meses aqui estudando, vou trabalhar 6 meses e quero viajar mais 3 meses pela Europa. E daí que eu resolvi falar, daí eu pensei assim, tá, vou fazer o meu planejamento da viagem, vou fazer meu mochilão. E todo final de semana que eu podia, eu tava viajando também durante o meu trabalho, tá? E todos os Ah, feriados. entendeu, gente? Foi isso. A pessoa, como que ela fazia se ela estava trabalhando? Como ela fez uma introdução agora há pouco, né? Antes falou assim, estava falando da rotina dos franceses, que eles não trabalham no final de semana, né? A grande maioria. Não, E muito difícil. bora viajar. Então ela estava preparada para isso. Ela trabalhava Uhum. durante a semana e no final de semana pegava e ia conhecer ali outros países da Europa. É Exatamente. isso, Isso, aham. Eu né? fiz, eu peguei um feriado ali da Páscoa, eu fui para Barcelona, Hum. é, fui para Irlanda também visitar uns amigos meus, fui para Malta, fui para Alemanha, Berlim e Heidelberg, fui tudo isso enquanto eu estava trabalhando. Várias cidadezinhas da França, Montpellier, assisti a Copa Feminina de Futebol lá, paguei 1 euro na passagem. Fiquei em casa de amigo que eu conhecia.
Fui para Lourdes ali, que era bem pertinho. Fui para Bayonne ali também. Fui a Arcachon, Biarritz eu fui depois só. Mas fui para vários lugares que dava para ir de ônibus, trem é mais caro até. E Uhum. avião. Daí o que que acontece? Eu queria fazer um mochilão pela Europa. Então, quando eu terminei meu contrato, eu fiquei mais uma semana ali organizando tudo e parti para o mochilão. Como é que Uhum. eu poderia gastar menos no mochilão, além de ficar em casa de amigos e família, né? Que eu tenho família em Portugal. Eu pensei, bah, eu vou trocar meu trabalho por moradia, fazer mais um intercâmbio e vou ficar lá num lugar na Bósnia. Foi o projeto que eu achei. Procurei vários projetos e gostei desse projeto. Quando eu cheguei lá, não Gente, era nada que eu gostei, que eu mas queria. peraí, olha que interessante. Para quem tá pegando aqui, ó, que nem eu fico louca que ela tá falando. Aí eu quero falar, Eu falo ai, rápido, né? para ela, não é isso, não, imagina. Ele sabe falando, ó, tá falando linda, tá ótimo. É que aí eu vim tanto, porque você fala tão naturalmente. Então aí eu fui, né, e troquei meu trabalho por moradia. É fantástico isso. Sim. Eu troquei, ela trocou. Entendeu? Essa é a base de intercâmbio. É um tipo de intercâmbio que você pode fazer também. A Thaís fala tudo Uhum. isso lá nos canais dela, tá, gente? Trocar trabalho por. É uma coisa aí. Não, é que. Desculpa só te cortar, porque eu Sem achei. problema, Aí é você bom falou tu de uma coisa. puxando. É tipo É bom tu me tão natural, puxando, né? é. Então aí eu falei assim: eu decidi trocar trabalho por moradia. Tipo, os intercambistas fazem isso, tá, Sim, gente? é bom tu me puxar porque pra mim é uma Para coisa você é tipo normal. normal, né? Exatamente, é uma coisa normal, mas eu sempre, todo ensinamento que eu puder, assim, eu passo, né? Principalmente, eu abri uma vez uma caixinha de perguntas e por que que você nunca fez intercâmbio? Era basicamente dinheiro. O que que eu fiz? Trouxe várias pessoas que não tinham dinheiro e mostrar como que elas conseguiram realizar o intercâmbio. Tem um vídeo no meu IGTV falando forma de você ganhar dinheiro online de maneira remota, junto com o seu trabalho, ou mesmo no intercâmbio, né? Ou viajar trocando moradia por comida, trabalho, procurar um projeto. Foi isso que eu fiz, porque eu também não estava com muito dinheiro. E Claro. assim, eu viajei de mochilão, né? E fui ficando em hostel, até porque eu gosto de conhecer pessoas. Então, um dos motivos que eu aprendi francês é porque as francesas, a maioria não fala inglês, além de ser um sonho, né? E daí eu queria ter essa troca cultural e poder falar. Eu morei com dois franceses e um deles tinha feito intercâmbio até no Brasil, falava um pouco, mas ele foi embora para a cidade dele. E o outro francês falava zero, e ele é meu irmão, assim. Tanto o Nick quanto o Florent, eles são meus irmãos, e eu não sei o que seria do meu intercâmbio sem eles, assim, sabe? Foi sensacional. Então, Que eu fico legal, hein? nessa. Eu fico arrepiada, de Legal. verdade, assim, eu não tô Deixa. falando. Então, aquela hora eu te cortei, porque eu achei fantástico a sua naturalidade de falar, eu troco, né, trocar moradia, né, por trabalho. E aí você estava falando da Bósnia, e aí acabei trazendo só Ah, você para sim. fazer essa, né, para te explicar. E você está dizendo que na Bósnia não foi muito legal. O que que aconteceu? Não, eu fui pra lá, eu me enfiei numa fazenda, no meio do nada, e lá não tinha Ah, nada muito perto, assim, eu dependia muito, eu achei que iam ter outros voluntários, não tinha, era eu e uma família. A família estava com energia muito baixa, eles não queriam mais estar ali. Então, o que que aconteceu? Aí foi uma aventura que até meu pai fica bravo quando eu falo, quando eu falei depois, que eu não falei antes. Tava muito ruim, assim, o intercâmbio. E daí eles tinham que fazer uma aula lá na Sérvia, que eles iam pra Sérvia, que eles são da Sérvia, né? Daí eu fui com eles até a Sérvia, eles me deixaram ali numa autoestrada e eu peguei, daí eu fui com a minha mochila no meio da Sérvia, não conhecia nada, fui com a minha mochila para trocar dinheiro da Bósnia, não conseguia. Um cara me ajudou, um cara da Sérvia que falava mais ou menos inglês, eu peguei carona com ele me levou até a casa de câmbio. Foi um fofo, um querido, me deixou na frente do ponto de ônibus, eu peguei o ônibus errado, daí eu falei, tá indo para essa direção? Daí o cara falou, não. E ele não me cobrou daí ele me deixou no lugar certo, que era na sombra, pelo menos, eu com a minha mochila, já tinha passado por tudo isso, né? E daí, nisso, eu entrei, tinha um gurizinho da Sérvia, mas ele era canadense também, daí ele falou, tu vai até o próximo ponto, né? Daí, contando uma história maluca, né? Eu vou até o próximo ponto, vai até o último ponto, que é o ponto certo do teu ônibus. E nisso entraram outras pessoas falando inglês. E eu identifiquei um brasileiro no ônibus que ele tava com a meia da Lupo. E fiquei amiga dele e saímos pro museu, conheci várias outras pessoas por causa disso. Mas assim, o que eu quero dizer é ah, que foi ruim a experiência ali da Sérvia não, da Bósnia, não a Bósnia, Bósnia em tá. si.
o intercâmbio, assim como É, ela falou que não foi legal de Malta, como eu conheço várias pessoas que desistiram de intercâmbio de au pair, que é de cuidar de criança, porque não se deram isso. bem com a família, chegou um É. inverno, fica muito longe e tá tudo bem. A maioria das minhas amigas que desistiram dos intercâmbios fizeram outros e foram maravilhosos, Tudo né? Então bem. a gente tem que estar preparado, porque É. pode acontecer. E se acontecer, tá tudo certo. Foi muito ruim, mas o meu depois foi ótimo, assim. Eu fui para Sérvia, daí eu conheci outros países que eu não ia conhecer, tive que planejar uma outra viagem, fui para Finlândia, que uma das minhas melhores amigas mora lá, e fiquei um tempo a mais na casa dela para me recuperar. Nisso eu fui Hum. para Croácia também, que eu conheci uma brasileira num hostel e ela trabalhava nesse hostel trocando moradia, comida por trabalho. E ela virou minha melhor amiga. Eu voltei para lá, que eu tava assim, sem saber o que fazer, né? Sem rumo. E fiquei lá um Mano, mas e tempo. quanto é que durou essa aí? Você estava na França, foi isso que você decidiu ir para Eu saí Bósnia? da Como é que foi França. mesmo? É que o pessoal fala, fica, né, eu sei que parece estar um pouco confuso, mas eu planejei toda a viagem na França, eu comecei por Portugal. Daí de Portugal, eu viajei Portugal quase todo, conheci minha família lá, Tá. fui para Espanha, fui para Itália, e fui fazendo vários outros países. Fiz Bósnia, fiz República Tcheca, fiz Hungria, fui para Polônia também, fui para Auschwitz, fui para Finlândia, que minha amiga morava lá, Bélgica, Holanda. E antes eu já tinha ido Entendi. para E Irlanda e nesses para países que Inglaterra. você está pontuando, nesses países que você acabou de pontuar, Uhum. foram, salvo Bósnia e França, foram visitas, ok? Visitas. Isso. Né? Eu Tudo visitei. visita. O Aí pessoal tinha alguns perguntado, deles, né? isso, Uhum. são visitas, e Sim. você se voluntariou, e aí o projeto da Bósnia, por exemplo, não foi uma experiência muito legal por conta da Não. família, que estava ali numa situação complicada, mas ali seria, né, para ficar como intercambista, para Isso. intercambiar, Eu para fiquei. ajudá-los de alguma forma em alguma coisa. Exatamente. Eu ia ajudar eles com a mídia social deles, que eles eram uma fazenda vegana. Então Tá, eles só que não precisavam de rolou. ajuda. Não, eu fiquei 12 dias, era para ficar um mês. É, tá. Não rolou. A energia ali não deu certo. Não, não Ô, rolou. Thaís, tem uma pergunta aqui interessante que não tem a ver assim com intercâmbio, mas talvez tenha. É a pergunta aqui da Adaia Giovanni, ó. Eu fiz graduação em Relações Internacionais, mas hoje atuo como professora de História, a minha segunda formação. Para Relações Internacionais, a campo, por onde você passou? Ela perguntou isso. Vá. É que eu fiquei muito tempo entre comércio exterior e RI, assim, né? Então, uma das Hum, coisas que eu decidi comércio exterior foi porque tinha mais empregos. RI era mais se eu quisesse seguir diplomacia e tudo mais, né? Eu acredito que tem campo para todo mundo, assim, tu não precisa depender da tua profissão. Agora, se tu queres atuar com relações internacionais, por exemplo, como o Mianmar não tinha quase ninguém, eu conheci muita gente que trabalhava na embaixada brasileira e tive uma reunião com o próprio embaixador, quando na minha vida que eu ia pensar em fazer alguma coisa, ou, né, ir no consulado e tudo mais. É uma pergunta bem difícil, assim. É bem difícil porque vai depender muito de ti, do tipo de é. emprego que tu queres. Hum, RI tem, assim, uma amiga minha me mandou esses tempos que ela estava se candidatando para Portugal para trabalhar na embaixada brasileira. E todo mundo poderia, tu não precisava ser formado em relações internacionais, né? Então, Meu trabalho foi sobre isso, como as câmaras de comércio, SECOM, e embaixadas e consulados podem ajudar as empresas brasileiras, né, no exterior. Tu pode trabalhar num SECOM, por exemplo, né? Pode trabalhar na ONU, tem campo no mundo inteiro. Às vezes começa com voluntariado na ah ONU, lá, mas tem. gente. Eu vou lembrando, né? Tem como Ó, trabalhar na ó, ONU. Eu conheci um cabecinhas brasileiro explodindo, ó. Ó, pode ir para campo ó, onde está em guerra, né? Eu conheci muita gente, tem é. brasileiro no Bangladesh e tudo mais pela ONU, ou por ONGs também, que daí acaba sendo relações internacionais, ou seja, diplomacia entre os países, né? Não a troca de moeda, a troca de mercadoria, como é mais focado o comércio exterior. Tem que procurar, não é Tá. tão fácil assim, né? Mas Não, tem. mas tudo tem que ir atrás, é claro, É, né? Mas é. a sua resposta foi impecável aí para essa pergunta, que foi uma pergunta complexa. Foi É, a específica. Isa, olha só, a Isabel está dizendo assim, ó, me dá uma certa insegurança confiar assim nos outros. Você é muito destemida. Aqui é Nossa. quando você falou que você não tinha, eu acho que assim, você não tinha outra opção Não ali. tinha outra opção. Aham. Eu até tinha, assim, mas
O cara pareceu ser tão... Eu senti a energia dele. Foi a primeira vez que eu peguei carona na minha vida. Tinha pego uma vez num Pois show que não pois tinha é. como chegar. Mas eu não ando de carona, eu não acampo assim no meio da estrada, eu não sou esse tipo. Tanto que eu fiz um intercâmbio que era o Tá. high school, que é um intercâmbio um pouco mais caro, assim. Mas foi o que eu senti na hora, assim. E deu certo. Podia não ter É, dado? Podia, mas podia não deu ter certo. dado, mas deu. Mas É aí uma não coisa que precisa se você meter decide nas na hora, né? situações. Claro, claro. Assim, é Não muito mais fácil você ir foi. pra Você não França. procurou aquilo. Não, Você foi na aconteceu. melhor das intenções para É. se voluntariar, para ajudar a família num projeto. E Uhum, infelizmente era para ficar um mês. Você ficou 12 dias. isso. Você deve ter feito ali algumas tentativas realmente de interação e de Muito. tentar assim Uhum, fazer o que você foi para fazer, mas você sentiu não ali deu que o certo. clima não estava muito legal e tal, e Uhum. pronto. E dos 8 E foi o único, né? Foi, dos 8 pois é, intercâmbios que eu fiz, foi o único que aconteceu essa energia. E não aconteceu nada comigo fisicamente nunca. não, não, não. Simplesmente não bateu, Legal. assim. É, É. pronto. E aí foi. E quando a gente fala também, é claro, né? Alguém tá colocando, Maria da Graça aqui. A Maria da Graça é minha mãe já. Olha, sexto sentido. E é mesmo, nós temos ali um feeling na Temos. hora de uma Uhum. situação complicada que pode acontecer, principalmente, pessoal, mulheres, nós, mulheres, a gente tem ali um lado um pouco mais fragilizado às vezes por ser, Uhum. porque eu sou mulher, eu posso, né, de repente sofrer, alguém pode fazer algum querer, né, pelo menos Vou tem a criar alguma intenção coisa. de fazer alguma coisa comigo. Uhum. E então a gente fica pensando nisso, mas na hora a gente, eu não sei o que acontece, mas a gente tem um Intuição, né? sentimento, intuição, tá? E É, nós mulheres temos uma intuição muito forte e ali dá certo. Numa situação é. que você não procurou, não era o que você Eu, planejou, eu sou uma pessoa bem planejada, assim, com tudo mas aí dá organizada. Então, eu certo. sempre me É. planejo. Isso foi uma Uhum, coisa que aconteceu, que estava no uhum. momento, e eu deixei minha intuição falar, Uhum, né? tá. Meu pai, Ó, ele fica ó, bravo comigo. sua louca. Não, imagina, eu só falaria para os Mas meus isso, pais tua filha, depois também. Eu tô foi bem depois que eu tô louca. viva. Nunca. Ó, mãe, eu tô viva já, só que é o seguinte, eu fui atropelada, tá? Aconteceu, eu fui Exato. sequestrada, entendeu? Me Vai dar mantiveram tudo no certo. cativeiro, mas Ai, que agora já horror. estou. Eu já pensou? Meu Deus. Não, e a gente é brasileiro também, a gente tem esse feeling. Então, acho que eu Claro. andava em Paris também. Tem vários amigos que foram assaltados em Paris com É. pickpocket, né? Não, tu não vai morrer, Aí alguma coisa assim. comigo já É aconteceu também. cuidar, é só Comigo já cuidar aconteceu em Lyon. e saber que pode. Lyon eu fui, mas eu não vi nada, eu não vi. De repente eu só vi que eu não tinha mais meu Não tinha iPhone mais nada. que eu tinha acabado de comprar. Entendeu? Imagina, Tá. Eu Um já dia eu ando conto com essa tudo, história. gente. Eu já Deus, costuro, pai. assim, ó, outra dica. Eu costuro atrás de roupa, eu costuro um bolso escondido, que eu gosto de passaporte, Hum, dinheiro. Eu levo várias maneiras de levar dinheiro, cartão de crédito, cartão de isso é débito, muito cartão importante. pré-pago, Isso. TransferWise. Então, assim, eu Ah, sou bem preparada, bem tá. cuidada. Não é que eu sou a louca e saio com um mochilão nas Não. costas por aí, não. Não, eu sou bem organizada, Por assim. isso, gente, que é É. legal vocês seguirem as dicas, se vocês têm. E não é nem. Às vezes, né, Thaís, a gente não tem nem a Uhum. intenção de fazer intercâmbio, mas essa conversa que a gente está tendo dá muitos Sim. insights para as pessoas, entendeu? De É isso que eu viagem, quero, assim. sabe? E é Essa isso que troca acontece. cultural, é. A última pergunta para a gente terminar, porque já está quase na hora Vamos. aqui, mas eu vou te trazer de novo, Thaís, porque eu Claro. quero trazer esse tipo de conteúdo aqui para os nossos seguidores, né? Claro, Olha, vamos. a pergunta é, de Fábio Nato, qual era o seu nível de francês quando você conseguiu o trabalho Uhum. na França? Olha, eu acredito que meu nível de francês ele era intermediário para avançado. Agora faz um ano que eu não pratico francês, mas eu sei que se eu voltava, ele volta. Mas eu sou uma pessoa que aprende na fala. E isso é bem importante as pessoas saberem. Aprenda a aprender como você aprende. Eu sou bem criança, assim, eu preciso bem como criança aprende. Ouvindo, falando, eu pego muito rápido. Agora, gramática comigo tem que aprender, tem que saber para entender e linkar. Mas se me botar para sentar e estudar só gramática, aí comigo já não é tão fácil. Já Por o meu isso que pai você é fala, diferente. é o que eu falo para as pessoas, os meus alunos É, FCM sabem disso. A gente aprende em contexto e repetindo coisas que você está vendo, né? Em filmes, em séries, em exatamente. diálogos, e aquela Podcast. gramática, podcast, exatamente. Olha lá, tá Uhum. vendo, gente? Olha lá, a Uhum. fluente em francês falando aqui, ó. Entendeu? Agora, Né? Pode é. talvez estar com um francês um pouquinho enferrujado, que não está precisando ultimamente dele, mas ele está aí. Você Uhum. tem um bom Tá. nível de francês e Uhum. é só você começar a falar de novo. É igual quando a gente vai viajar, né? Você encontra os amigos franceses, os amigos
Uhum. cariocas, os amigos, e já começa a falar meio que igual eles. Então a gente faz Igual eles, aquela sim. imitação natural É mesmo, né? normal, é muito comum isso. Uhum. Isso, perfeito. Thaís, a gente Sim. vai ter que terminar essa conversa, mas a gente podia Sim. continuar um pouquinho. Mas eu acredito que nós falamos tudo que eu estava aqui na minha mente. Sim, Acho que sempre fica um gostinho de quero mais, mas claro. eu vou trazer. Ó, os meus alunos depois vão falar: eu quero a Thaís de novo aqui, vou trazer Claro, com ela, claro. porque a gente é aquele assunto que termina, mas não acaba, não é? Aham, exatamente. Nossa, e falar disso, falar de francês, É, aprendizado, viagem, intercâmbio, eu fico é. até amanhã aqui contigo, com Não todo mundo, é? né? Tá aqui. Não é. Aham. Maravilhoso. Deixa eu ver, tem mais. Meu problema é aprender a aprender, porque conteúdo para ensinar francês tem. Ah, é verdade. Aprender a aprender. É o que eu falo nas minhas lives, viu, Nath? Eu sempre falo isso nas minhas lives aqui no Francês com Uhum. Mademoiselle. A gente tem que voltar. A coisa tradicional do sentar e estudar a sua gramática, isso aí não vai dar certo. Tem ferramentas, tem organização e tem planejamento também. A gente tem que se planejar para Exatamente. estudar idiomas, assim como a gente tem que se planejar e se organizar para fazer um Pra intercâmbio, para fazer fazer intercâmbio. viagens, como a Uhum. Thaís aqui está falando para a gente, Exatamente. tá? É teste, Então, né? Ver é. como tu acha que consegue pegar melhor o idioma, testa um podcast, vídeo, às vezes é de visualização, né? É mais Hum, visual do que escrita, leitura. Um pouco de tudo tem que fazer, claro, né? uhum. É. Mas é ir testando e ver qual que tu se enquadra melhor, né? Exatamente. Thaís, muito obrigada. Merci beaucoup d'avoir accepté mon Merci. invitation. J'ai adoré la conversation. Nós conversamos em Moi português, aussi. é claro, para poder trazer essas informações aqui na nossa língua materna para as pessoas que nos seguem, para todo mundo Exatamente. saber como é que é a organização, planejamento e quais foram aí as suas experiências, que não foi só na França, que foi em boa Uhum. parte do mundo. Foi bem legal. Sim. E que vai continuar, né? Porque você com certeza tem muitos Já tô projetos planejando os aí, né? próximos e, como eu É? falo, você não tem idade, gente. Então, se Não. você, né, tem acima de 40, 50, 30, não tem idade, continua ainda. Eu conheci várias pessoas. No meu curso de francês mesmo, principalmente na França, tem muito idoso mesmo, de todos os lugares Aí, do tá vendo, mundo. gente? Olha que Muito, legal, eu muito mesmo, adoro assim, de isso. verdade, de verdade. Tem bastante idoso e é muito massa, muito brasileiros também, professores, muitos professores também, brasileiros bem mais velhos, a idade dos meus pais, Ah, assim, bem, muito, muito massa mesmo. E vale a pena fazer, vale a pena viajar, ter essa troca cultural e o intercâmbio da tá França é um bom. dos meus favoritos, confesso, eu sou apaixonada pela França, apaixonada, 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 Fechamos acho um em país chave de incrível. ouro, então. Fechamos em chave de ouro esse encontro. Olha lá, entendeu? Olha lá, foi o que ela se apaixonou. E ela conheceu 36 países, gente. E ela se Eu amo a apaixonou França. pela França, tá? É Então, uma cultura vamos lá. incrível. Não é? Não é? É muito massa. Thaís, merci. Bonne Merci. continuation. Merci, bonne Je te fais journée. plein de bisous. Bonne Bonne journée à tout journée le à monde. tous, à tout le monde. Salut! Salut, merci, Ciao, merci. merci! Ciao. E aí, xerrizinhos, gostaram desse bate-papo com a Thaís Cardoso, falando sobre as transformações numa viagem, as transformações no intercâmbio? Eu tenho outras perguntas e quero trazer Thaís de novo, então eu vou pedir algumas coisas para você. Você que ainda não é inscrito aqui no Francês com Mademoiselle, você vai se inscrever e você também vai se inscrever no canal da Thaís Cardoso Intercâmbio, tá? Então você siga a Thaís nas redes sociais e se inscreva aqui no meu canal, se inscreva no canal dela também para você não perder nada, porque vai ter muito mais coisas super legais aqui no canal para você. A plus!